Poderíamos facilmente identificar no texto do Evangelho que acabamos de ouvir os temas da preparação e do cuidado. Mas não sejamos pressurosos. A liturgia da palavra é demasiadamente rica, bela e profunda. Ela nos chama a atenção a respeito de dois temas muito presentes na vida do ser humano, antes desses outros, do cuidado e da preparação. Nos fala da sabedoria e da insensatez, ou da sabedoria e da loucura. Todos os domingos nós escutamos uma das aclamações eucarísticas, em que o sacerdote nos apresenta o Cristo, o Santíssimo Sacramento, o Cristo sumo e eterno sacerdote, apresentado por um sacerdote que nos diz: felizes somos nós, os convidados a participar do banquete nupcial do Cordeiro. Chamei a atenção, evidenciei essa aclamação eucarística exatamente quando no domingo, alguns domingos atrás, o Evangelho nos falava das bem-aventuranças, da felicidade de ter Deus em sua vida, da felicidade de ter vindo aqui, buscá-lo em sua casa, buscá-lo onde verdadeiramente ele se encontra, presente nas espécies sagradas do pão e do vinho, em seu corpo e em seu sangue. Pois bem, queridos irmãos, as pessoas, o mundo inteiro, buscam desesperadamente a felicidade, sem se dar conta, sem tomar consciência de que não existe outra felicidade na vida do ser humano, senão a do encontro com Deus. E por isso é necessário esta sabedoria, a sabedoria que nos era apresentada na primeira leitura, exatamente ao dizer que ela é acessível a todos aqueles que a buscam, que a sabedoria é acessível a todos aqueles que a desejam. É deste modo que nós temos não apenas uma consciência, que possuímos não somente uma inteligência, mas nós temos a sabedoria de buscar a Deus, de procurá-lo no lugar certo, para que deste modo seja Ele o sentido da nossa vida, a razão do nosso viver. Era exatamente assim que São Paulo, na segunda leitura, consolava a comunidade tessalônica, dizendo: vocês não fiquem tristes, o que nós buscamos está para além da vida e para além da morte. O que nós buscamos é eterno. E assim que o Evangelho era separado, vejam, eram 10 jovens, divididas em 2 grupos. O grupo daquelas que possuíam a sabedoria, traduzida em previdência, sensatez, e aquelas outras 5, também chamadas de imprevidentes, insensatas. E por que não dizer, por que não fazermos uso de uma outra tradução que diz loucas? 5 sábias e 5 loucas, desvairadas, à procura de um esposo, daquele homem que pudesse lhe trazer não apenas o consolo nos seus dias, mas a previdência em suas vidas. Claro que o esposo virá, e é evidente que o esposo é Jesus Cristo. Recordemos a aclamação eucarística: felizes os convidados para o banquete, mas um banquete nupcial, um banquete de casamento,
onde o noivo é o próprio Cristo, onde o cordeiro, o alimento, a própria comida é Ele mesmo. O noivo virá, isso é certo. O encontro acontecerá. E por isso a necessidade da sabedoria. Como buscar? Onde buscar? É desse modo que o salmista, também de forma esplêndida, lindíssima, dizia: a minha alma tem sede de vós, como terra sedenta e sem água, assim a minha alma tem sede de vós. Não é apenas um desejo, trata-se de uma sede. Geralmente, nas minhas viagens, quando paro em algum lugar do sertão e tenho a possibilidade de contemplar aquela terra tão seca, o mato esturricado, fico pensando e rezando ao mesmo tempo: Senhor, dai-me a graça de que a minha alma assim vos deseje, tendo esta sede de vós, tal qual esta terra seca, sedenta e sem água. Mais ainda, o salmista dizia: desde a manhã, desde a madrugada ansioso vos busco, passo a minha noite em vigília. Isso se chama devoção. Isso se chama a sabedoria de quem nos seus dias ocupa o seu tempo a procurar e a sentir a falta de Deus. Queridos irmãos e irmãs, a vida é um privilégio, mas a vida é passageira. E por isso mesmo a vida nos é dada como uma dádiva, que nós podemos aproveitar ou que nós podemos desperdiçar. Aquelas 5 aproveitaram a vida como dádiva para procurar o noivo, mas ao mesmo tempo também para saber esperá-lo. Esperar é uma virtude. Não é à toa que um outro salmo dizia: esperando, esperei no Senhor. Outro ainda dizia: espera no Senhor e tem coragem. A espera é uma arte. Quem não sabe esperar, quem não tem esperança, facilmente se desespera. E quantas vezes encontramos pessoas desesperadas, desesperadas por qualquer coisa, desesperadas por grandes coisas, desesperadas até pelas pequenas coisas. Esperar em Deus significa esperança. Esperando, esperei no Senhor. É aquelas 5 jovens prudentes esperaram no Senhor, esperaram o seu esposo e foram não apenas com as lâmpadas da fé acesas, mas levaram óleo de reserva, o óleo da unção, o óleo da preparação. E por isso, diante da demora do noivo, estavam garantidas pela fé, garantidas pela oração, garantidas porque possuíam óleo de reserva, o óleo das virtudes. Amar nunca é demais, fazer o bem nunca é sobejo. Sempre que temos a oportunidade de fazer o bem, de amar, amemos, façamos o bem, porque não são oportunidades desperdiçadas jamais. Pelo contrário, deixar de amar, deixar de fazer o bem, significa desperdício, perder aquela oportunidade que o Senhor, Ele mesmo, nos concede em vista do encontro, em vista do dia e da hora, que não sabemos quando acontecerá.
mas o encontro, este sim, este vai ocorrer, e por isso a necessidade do cuidado, da preparação. Pode ser que nos pareça, aos nossos ouvidos, a negativa daquelas 5 jovens prudentes em não partilhar o óleo como sendo egoísmo, quando aquelas 5, diante da surpresa, da chegada inesperada do noivo, disseram ou pediram-lhes: dá-nos um pouco do teu óleo. Elas responderam: não. Pode ser que não seja suficiente, nem para nós, nem para vós. Não é egoísmo. Significa que a preparação é pessoal, que o cuidado é intransferível. Eu até posso rezar por outra pessoa, mas eu não estou eximindo aquela pessoa de rezar por ela mesma, porque essa tarefa, esse cuidado, pertence antes de tudo a mim. Se fosse tão fácil transferir a responsabilidade de rezar, eu fazia uma procuração a Padre Zenilson e a Padre Francisco e pedia a eles para rezarem por mim, deixava de rezar. Mas isso compete, é de competência de cada um de nós. Cada um reze por si, reze também pelo outro, mas se prepare para o encontro. Quantas vezes a gente se prepara na vida? A gente se prepara para ir para uma festa, compramos roupa, penteamos o cabelo, as mulheres então nem se fala, nos preparamos para o vestibular, nos preparamos para o trabalho, mas a gente se esquece de se preparar para o encontro com Deus. E de repente aquele encontro acontece, nos surpreende, e eis que as pessoas se desesperam, porque não estavam esperando, porque não estavam preparadas. Queridos irmãos e irmãs, que nós jamais ouçamos dos lábios de Jesus a palavra dita àquelas 5 jovens insensatas, loucas: não vos conheço. Não conhecer significa se tornar estrangeiro, é perder não apenas a própria vida, é perder a oportunidade do encontro com Deus, é perder a eternidade. Quanto tempo perdido nós temos, quanto tempo nós perdemos quando deixamos de rezar, quanto tempo a igreja perde quando ela se transforma numa ONG voltada simplesmente para causas sociais, esquecendo que a eternidade é aquilo que vale, que a eternidade é o convite para o qual Deus nos chama. Aproveitemos sim a vida, aproveitemos sim as oportunidades que Deus nos concede, mas aproveitemos antes de tudo que a vida e estas oportunidades sejam em vista da eternidade, do encontro com o Senhor, que um dia acontecerá, para que Ele possa nos dizer a todos, alegrando o nosso coração, nos dando a felicidade suprema, ao dizer: vinde, benditos de meu Pai, venham, queridos de Deus, para o reino que eu mesmo vos preparei. Amém.